Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Galera, vamos continuar então de histologia. Hoje, tópico aula 6, tecido imune, um dos tecidos mais interessantes talvez e mais complexos que a gente tem no nosso corpo. É um tecido que é constituído de várias células que a gente vai chamar de leucócitos e elas constituem um grande exército muito complicado, tá, de funcionar, mas que vai nos salvar de morrer por uma série de invasores que a gente vai chamar aqui de patógenos. Então, é um sistema aí, tá, que vai ser composto por células de defesa leucócitos e também, tá, por uma série de proteínas, como a proteína complemento, como os anticorpos, mas todas elas vão trabalhar juntos no combate a invasores. Para começo de conversa, é importante a gente falar que antes da gente precisar do nosso tecido imune, a gente tem um sistema de barreiras. Então, a gente tem barreiras físicas, tá, da pele, como por exemplo a camada córnea da queratina. Então essa camada mais externa da epiderme, ela impede a entrada de invasores, além de ser impermeável. A gente tem também a nossa epiderme com células bem justapostas, bem juntinhas, impedindo a entrada de invasores. A gente tem o pH ácido no caso do estômago e a gente tem uma série de bactérias boas que vivem aqui no nosso corpo, que a gente chama de microbiota, que invadem o nosso corpo, mas ficam de boa e com isso impedem que bactérias patogênicas, bactérias que nos fazem mal, acabem chegando e se instalando ali. A gente também tem barreiras químicas, tá, no nosso corpo, como por exemplo o muco que a gente vê presente no nariz e a gente pode ver presente também lá na traqueia. A gente vai acabar tendo o muco como uma substância pegajosa que pega e retém esses patógenos. A gente vê o caso dos cílios na traqueia, o caso de pelos, por exemplo, aqui no nosso olho e a gente pode ver também dentro do nariz. A gente vê o caso da lágrima, que é um líquido, tá, que vai acabar sendo bem salgadinho, o que acaba provocando uma destruição das células porque cria um meio hipertônico para elas. E a gente ainda tem, tá, o caso do leite materno, que contém anticorpos, e a gente ainda pode pegar a saliva, tá, que tem a amilase salivar e a mucina, que vão ajudar a combater também a entrada de bactérias. Então veja que a gente tem várias barreiras para impedir a entrada, ou seja, muitas vezes o ser aqui invasor nem chega às nossas células. Mas caso ele chegue, o que vai acontecer? A gente tem duas tropas que eu costumo falar, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A inata, ela é muitas vezes chamada de natural, porque a gente já nasce com ela, ou seja, independente de quantos anos você tem, de 0 a 99 ou 100 e pouco, você vai ter imunidade inata. Ela tem uma ação completamente inespecífica, ou seja, isso significa dizer que ela vai tratar todo mundo igual, o que não é bom, porque cada patógeno tem uma falha e é nessa falha que a gente deveria estar atuando, tá? Agora, pelo menos, ela já garante, tá, um controle no número de invasores. Pense de novo como se fosse uma grande guerra. O inato aqui, ele não sabe exatamente lutar de forma diferente, mas são vários soldados que pra gente vão começar a lutar e diminuir o número de invasores do nosso corpo, tá? Essa imunidade inata, ela pode ser ações ou células. Então, ações, por exemplo, a gente tem a febre. A febre é uma resposta natural à invasão para que a gente possa enfraquecer esses invasores. Uma temperatura mais elevada significa dizer que as enzimas deles, que estão adaptadas à nossa temperatura, não vão funcionar muito bem, porque elas começam a sofrer o processo de desnaturação. Um outro ponto muito importante da gente trabalhar é as células inespecíficas matadoras. Estou falando de células NK, Natural Killers, é por isso que o nome dela é NK, e os neutrófilos. Natural Killers vão destruindo qualquer tipo de célula que foi invadida ou até o próprio patógeno. E os nossos fagócitos, aí chamados de neutrófilos, eles fagocitam qualquer tipo de corpo estranho, tá? E aqui vamos deixar claro duas palavras importantes: patógeno e invasor. Antígeno, corpo estranho. Todo patógeno é um antígeno por natureza, que o antígeno não tem mais genérico. Agora, alguns antígenos não são causadores de doença. E aí que vem a ideia de alergia. Quando o nosso corpo trata como estranho algo que não faz mal pra gente, mas é estranho ao corpo, então ele vai destruir, tá? Eu, por exemplo, sou alérgico a corante azul. Significa dizer que o meu corpo trata o corante azul como um antígeno. E eu vou destruir ele. Agora, a imunidade inata, ela vai controlando. Em geral, ela não é suficiente para acabar com a maioria dos nossos patógenos. E aí, por isso que a gente precisa da imunidade adquirida. Essa vai ter uma ação bem específica, tá? Específica a tal ponto que ela trata cada patógeno, cada antígeno de uma forma diferente. E ela vai acabar sendo adquirida ao longo da vida, porque à medida que eu vou tendo contato com invasores, eu vou treinando e mudando a minha forma de trabalhar para cada um deles, criando anticorpos específicos, criando células específicas, para combater aquele tipo específico de antígeno. Inclusive, aqui tem subtropas, tá? Então, a imunidade adquirida, ela vai acabar recrutando os linfócitos B e os linfócitos TCD8.
O TCD8, ele acaba gerando a imunidade que a gente chama de celular, enquanto que o linfócito B vai acabar recrutando o tipo de imunidade que a gente chama de humoral. Por que a diferença? O humoral vem de líquido, tá? Porque o linfócito B ele vai produzir um líquido e vai estar rico de anticorpos. Esses anticorpos, eles tendem a se prender no patógeno e meio que seguram ele, impedindo a sua locomoção e facilitando o trabalho da defesa. Enquanto que os linfócitos TCD8 são chamados de killer ou citotóxicos, porque eles literalmente matam qualquer célula infectada ou invasor que eles consigam ver pela frente e que eles possam reconhecer. Mas já a gente vai entender que é muito mais complicado, tá? E a gente precisa falar isso com calma. E aí vamos falar um pouquinho sobre as etapas do processo inflamatório agora em mais detalhes. Então, como que a gente percebe que houve uma inflamação? Eu tenho alguma lesão ou tenho entrada por vias normais, como as vias aéreas ou vias digestivas, de um patógeno ou de um antígeno. Então, ou de um causador de doença ou, de uma forma mais genérica, de alguma coisa estranha. Quando isso acontece, as células que percebem isso primeiro vão liberar citocinas, basicamente moléculas que indicam para o corpo e para outras células, os nossos leucócitos, que há algo de errado. Elas também podem levar a estímulo da dor, indicando que temos um problema ali. Então a dor acaba sendo nossa ajuda para entender aonde o problema está acontecendo. E a primeira célula que recebe o sinal que é importante são os mastócitos. Os mastócitos, eles vão acabar sendo células importantes porque elas liberam dois componentes: heparina e histamina. A heparina ela é anticoagulante, porque aqui a gente vai ver que vai começar a ter vazamento de sangue. Mas eu não quero coagular porque eu preciso chegar com as minhas células até esse local onde houve a lesão. Então, nesse momento, não quero que coagule naquela região específica. Tá? E um outro ponto, talvez mais importante, é a histamina. A histamina é vasodilatadora. A ideia é o seguinte, imagine que esse aqui é o vaso, não está tendo muitos espaços para passar, né? Então ele ficaria talvez um pouquinho assim. Quando eu dilato o vaso, eu crio mais espaço para a saída, tá, de nossas células chamadas de leucócitos, principalmente duas, o neutrófilo e o macrófago. E aí, essas células, tá, neutrófilos e macrófagos, conseguem fazer o que a gente chama de diapedese. Diapedese é literalmente, né, se espreitar. Então, se você quer a passagem, eu fazendo isso seria como se fosse uma diapedese, no sentido de passar por espaço. É bem desgastante para a célula, para justamente também não ficar um vazamento tão grande, e com isso ela consegue sair em direção ao tecido aonde está rolando o problema. Nesse processo, quando não estão passando células, está passando plasma. Então é por isso que esse local incha, tá? E, inclusive pode formar uma bolha. A bolha a qual você nunca deve estourar, porque aquilo ali está lotado de antígenos e está lotado de células de defesa fazendo o trabalho delas, tá? Agora, qual é o papel dos neutrófilos e dos macrófagos com a saída deles? É fazer fagocitose, colocar para dentro e destruir nos seus lisossomos, fazer a digestão intracelular. Agora, nesse ponto, a gente já começa a ver a inflamação crescendo, com isso a gente também vê a produção de calor, com a febre, e a gente começa também a ver a liberação de proteínas chamadas de complemento. Complementos que vão ajudar aqui, elas basicamente se ligam aos invasores e vão criando canais para que eles comecem a perder seus nutrientes e eles morrem. Mas agora, o macrófago, ele vai ter em menos quantidade que o neutrófilo, porque o neutrófilo é um matador profissional, mas ele não sabe quem ele está matando, ele só sai matando tudo que é estranho. O macrófago não. Ele vai estar no nosso sangue, na forma de monócito, mas quando ele sai, quando ele faz a diapedese, ele vira o macrófago e ganha todo o seu poder, que é: ele faz a fagocitose, ele destrói o patógeno ou antígeno, mas ele apresenta parte desse antígeno na sua membrana plasmática. Por que que esse aqui vai ser tão importante? Porque ao apresentar o antígeno, que vai ser parte daquele invasor, a gente consegue reconhecer como corpo quem é o invasor, especificamente quem é. E aí a gente vai entender se a gente já conhece esse invasor ou se é o primeiro contato com esse antígeno. Agora, a gente fala aqui então que o macrófago ele é um fagócito e um apresentador de antígenos, porque ele consegue apresentar esses antígenos a células importantes, que é o linfócito TCD4, também chamado de auxiliar ou helper. Eu costumo falar que ele é como se fosse o general aqui dessa tropa. Por quê? Ele não vai à luta, mas ele é o cara da inteligência, ele que sabe sobre tudo que a gente já lutou no passado e ele que vai saber reconhecer quais são os invasores. Então é por isso que é ele que recebe a informação do macrófago. Vale dizer, tá, que hoje em dia macrófago acabou meio que sumindo um pouquinho ou mudando de nome, tá? E a gente tem algumas variações. E acaba que o macrófago ele tem uma variante, tá, a nível de ensino superior, chamado de célula dendrítica, tá? E é basicamente essa célula que vai fagocitar e vai conseguir expor especificamente, tá, o antígeno ali. Mas a nível de ensino médio a gente ainda usa muito esse nome do macrófago fazendo isso. Agora, enfim,
O que o linfócito auxiliar faz com essa informação? Ele vai primeiro entender qual é o patógeno para que a gente possa ver se há células de memória já especialistas nesse assunto. E caso não tenha, ele vai começar a recrutar linfócitos novos, linfócitos B, que vão começar a se transformar em plasmócitos para formarem anticorpos, proteínas que têm um formatozinho de Y e que meio que se grudam ao patógeno e destroem ele ou pelo menos inutilizam ele momentaneamente. E também vão estimular e vão recrutar a produção de células chamadas de linfócitos TCD8, chamado de killer ou citotóxico, que vão acabar matando células que já foram infectadas ou vão matar o próprio patógeno caso ele seja extracelular. Ele tem a liberação, inclusive, até de citocinas, também muito importante, é o caso das perforinas, que vão atuar como se fosse o sistema complemento, criando buracos no invasor para que ele comece a perder suas substâncias. Muito inteligente, muito interessante. Tá? Agora, com esse ponto, com a inflamação já no seu talo, a gente começa a ver que esses leucócitos vão ser cada vez mais necessários, principalmente os linfócitos especificamente. A gente começa a ver parte dos invasores sendo filtrados para os vasos linfáticos, que é onde a gente tem a maioria dos nossos linfócitos, e é por isso que muitas vezes a gente pode ver o nosso linfonodo inchado aqui na base do pescoço, porque a gente vê que é uma região de acúmulo de linfócitos e a gente vai levando esses invasores para essas regiões, que seria tipo levar a batalha para um território conhecido, tá bom? E aí quando ele fica inchado, a gente chama isso de íngua, tá bom? Agora, no final, caso tudo tenha dado certo, a gente vai ver a inflamação sendo contida, tá? E aí, com isso, a gente vai deixar alguns linfócitos para trás, que a gente vai formar o que a gente chama de memória imunológica. Agora, antes da gente chegar na história da memória imunológica, que talvez é a parte mais importante, a gente precisa deixar claro o porquê dos nomes, até para ajudar a gravar. Linfócito B, B vem de bone marrow, que é do inglês medula óssea. Ele é produzido lá e maturado lá. E o linfócito T vem de timo, tá? Que é um outro órgão linfóide que vai amadurecer esses linfócitos aí chamados de T. E por isso tem essa diferença. A produção dos dois é no mesmo local, é lá na medula óssea vermelha como tive no tecido sanguíneo. Mas a maturação é que muda, por isso esses nomes B e T não foi do nada que alguém criou isso, tá? E deixar claro, os anticorpos também é um bom ponto a gente pontuar, que eles são específicos, ou seja, um anticorpo criado para o vírus SARS-CoV-2 da Covid não vai funcionar contra o influenza. Então é por isso que cada vez que a gente tem uma infecção, eu preciso produzir anticorpos novos, porque eu não conheço aquele antígeno. Ah, e se for o mesmo antígeno, mas ele mudou com o tempo, isso aconteceu na Covid, isso acontece na gripe constantemente, vai precisar fazer tudo de novo. E é por isso que vírus que são muito mutagênicos são muito perigosos pra gente, porque toda vez é um tratamento como se fosse um novo. E isso acaba gerando uma dificuldade pro nosso sistema imune, porque demora muito mais tempo para ele conseguir produzir essa imunidade aí chamada de adquirida de uma forma mais intensa. Agora, vamos entender o fim lá da nossa imunidade. Então, quando a gente acaba com o nosso invasor, quando ele começa a sumir por completo, a gente vai estimular um linfócito chamado de T supressor. Ele basicamente manda o sinal para todo mundo de que a gente ganhou a infecção. Mas alguns vão acabar morrendo nesse processo, mas não todos, tá? Alguns são deixados para trás e vão formar o que a gente chama de linfócitos de memória. Tanto linfócitos B de memória, quanto linfócitos TCD8 de memória. Eles ficam ali para caso a gente tenha uma nova infecção para esse mesmo antígeno. E eles ficam circulando pelos vasos linfáticos esperando esse dia chegar. Caso não chegue, ótimo, mas caso chegue, a sua defesa vai ser muito mais acelerada. E isso é muito interessante porque a gente precisa analisar esse gráfico aqui. Toda resposta primária ao antígeno, ela vai ser mais demorada, demorando aí de 7 a 14 dias, e ela vai ter uma produção menos intensa de anticorpos, porque é a primeira vez que a gente tem contato com esse antígeno. Num segundo contato, como a gente já tem células de memória, a resposta vai ser muito mais acelerada, então a gente fala aí de 2, 3 dias para a resposta em uma grande quantidade de anticorpos, e a intensidade e a quantidade de células de defesa e de anticorpos que a gente produz é muito maior. Numa terceira aumenta ainda mais, na quarta ainda mais. Então veja que cada vez que esse antígeno entra no nosso corpo, agora a nossa resposta vai ser cada vez mais rápida e mais intensa, fazendo com que a gente se livre desse invasor muito mais rápido. E é por isso que, em geral, quando a gente pega uma doença, a gente não volta a pegar ela. No fundo, a gente até pega, só que a gente não sente os sintomas como da primeira vez, porque o nosso corpo já reconhece esse antígeno e já vai conseguir lutar de uma forma muito mais acelerada, tá bom? E é daí que vem a ideia de imunização. Imunizar vem da ideia de tornar imune. E a gente tem a imunização chamada de ativa e de passiva. A ativa vem da ideia de atividade, você participar do processo.
Na imunização ativa, então, eu vou receber os antígenos, ou seja, o corpo estranho, o patógeno morto enfraquecido, uma parte dele, o material genético dele, o que é que seja, mas eu preciso receber o invasor. Eu, pelo menos, parte dele, né? Para que eu, como indivíduo, eu, como sistema imune, produza os meus anticorpos. Qual é a sagacidade aqui? Se eu produzo anticorpos, eu aprendo a produzir e eu gero células de memória. Isso é muito importante. E é por isso que a imunização ativa é uma forma de prevenção. Se você já está doente, não adianta a imunização ativa. Por quê? Você já está tendo ela. A doença nada mais é do que a forma natural de imunização ativa. Você ser exposto ao patógeno, mas você não conseguir aí responder de forma tão rápida, mas eventualmente você vai criar essa memória. Eu costumo falar, tá, que a ideia de imunização ativa aqui é basicamente te ensinar a lutar. Só que a doença ela não tem pena. Então, por isso que a gente criou uma forma artificial de imunização ativa, que é a vacina. A vacina, então, ela vai conter os antígenos, mas não o patógeno em si, na sua forma clássica. Ou seja, eu vou botar ele morto, eu vou botar ele enfraquecido, eu vou botar uma parte dele, eu vou botar apenas o RNA dele, como a gente viu no caso da Covid, ou apenas o DNA dele, para que eu produza o antígeno nas minhas células. Tem vários tipos, né, de vacina. Aí, nesse caso, eu estou lutando contra o corpo estranho, mas eu não estou lutando contra ele capaz de me causar uma doença. E aí, por isso eu estou seguro. Então, a vacina é como se fosse você pegar a doença, mas ela não poder te fazer mal. Eu costumo brincar que a imunização ativa ela é como aprender a lutar. E aí, seria você aprender a lutar ou numa sala de aula, de um tatame, com um professor educado, com proteções, ou você aprender a lutar no meio da rua com a pessoa te batendo. Quando você está no meio da rua, a pessoa pode te matar, porque você não sabe exatamente qual a força da pessoa. É a mesma coisa a doença. Tem doenças fracas que não vão te matar, mas tem doenças muito fortes que vão acabar gerando a morte do indivíduo. Agora, na vacina, é você treinar de uma forma no ambiente controlado. Então eu boto apenas uma parte dele, eu boto apenas um antígeno para que o corpo entenda quem ele precisa lutar e quando de fato vier a batalha para valer, ele já vai ter lembrado, ele já vai ter células de memória capazes de fazer com que essa infecção se resolva muito mais rápido. E a imunização passiva? Passiva vem da ideia de você não participar. Ou seja, quem produz os anticorpos aqui é outra pessoa ou outro ser vivo. Em geral, a gente está falando principalmente de equinos, né? Então cavalo, e também de bovinos, boi. Nesse caso, os anticorpos são entregues e por isso é uma forma de tratamento. Se você está doente, o caminho é a imunização passiva, porque você já vai receber os anticorpos prontos e com isso você combate a doença de uma forma muito acelerada. Qual é o porém? Se você recebe os anticorpos prontos, você não aprende a fazer. Ou seja, você não vai gerar memória imunológica e você não está protegido a longo prazo. Qual seria a forma artificial de você fazer isso? É o chamado soro terapêutico. O caso mais clássico é o soro antiofídico, que é soro para peçonha de cobra. A gente também tem soro aí para venenos ou peçonhas de aranhas, para sapo e aí vai. E a gente também tem soro para doenças, tá? Na época da Covid teve gente que fez uso de soro terapêutico. Mas aí aqui é sempre tratamento. Por quê? Eu vou receber os anticorpos prontos. E se eu ficar doente, eu vou precisar de novo aqui desse soro. Então veja que você vai acabar usando de forma repetitiva. E o curioso é que existe uma forma natural disso, que é quando a gente nasce. A gente não tem imunidade adquirida ainda, e aí por isso que a mãe passa no primeiro aleitamento, chamado colostro, tá, aos primeiros anticorpos que a gente vai ter. Para algumas doenças aí das mais perigosas, é uma forma aí muito interessante de proteger o bebezinho. Agora, recapitulando e resumindo, então imunização ativa, recebo antígenos e eu produzo anticorpos. Imunização passiva, eu recebo os anticorpos prontos, feitos em outro ser vivo. Ativa, então é prevenção. Passiva, tratamento. E a ativa vai ser a vacina, que eu vou tomar e vou ter que esperar alguns dias para estar de fato imune, enquanto que a passiva é o soro. Nesse caso, eu já fico imune no momento exato, mas eu fico imune temporariamente e não a longo prazo. A vacina é a única capaz de promover essa imunidade a longo prazo, tá bom? Bom, por hoje eu fico por aqui. Até uma próxima. Grande abraço e valeu!